Clima. Bate-papo da líder, com Bruno Vieira, Thaís Franco e Paulo Henrique. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui. Bruno Vieira, né? Bruno Vieira aqui com vocês. E é o seguinte, eu gostaria de começar falando sobre algumas estatísticas aqui, alguns dados aqui. É o seguinte, 56% dos trabalhadores formais aqui do Brasil estão insatisfeitos com o trabalho. Você sabia disso? Essa notícia aqui é de acordo com o portal G1. E olha só outro dado interessante. 63% dos casos de insatisfação no trabalho são atribuídos a problemas de relacionamento, de acordo com a EBC Agência Brasil. A ansiedade está atingindo 69% dos consumidores com dívidas atrasadas, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Para 60% dos brasileiros, a falta de dinheiro é o que mais dificulta a conquista de uma vida plena. Isso aí é de acordo com a Saúde Global e Pesquisas, a ABOT. 4,4% da população do Brasil sofre de ansiedade. Opa, do Brasil não, perdão. 4,4% da população do planeta Terra sofre de ansiedade, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. 11,5 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Gente, grave isso, né? Em 10 anos, a taxa de divórcios subiu 160% no Brasil, de acordo com o IBGE. E 91,3 milhões de brasileiros, isso é, mais da metade dos brasileiros, olha só que interessante, nunca praticaram nenhum tipo de esporte na vida. E também, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80 mil pessoas suicidaram-se por ano no mundo, né? É como se fosse um suicídio a cada 40 segundos, gente. Que estatística triste essa, né? E a pergunta é, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a população, tanto no Brasil como com a população mundial? Eu acredito que as pessoas estejam vivendo no automático. Elas não têm consciência, não param para refletir o sentido da sua vida. E se elas não têm um sentido, se elas não sabem, muitas vezes, o que querem, é muito mais fácil entrar nesse ciclo de reclamação, que é um ciclo vicioso, que é o senso comum que a maioria das pessoas estão fazendo, e aí elas não conseguem tomar iniciativa para mudar, para transformar, para sair dessa situação. E não tem a autorresponsabilidade porque não tem consciência. Então, a pessoa reclama, mas ela não consegue agir. Ela não sabe, no fundo, realmente o que move para ela conseguir realmente ter um motivo para mudar e para se diferenciar e para ser feliz e sair desse ciclo aí vicioso da vitimização. Outra situação também que é interessante ser dita é a questão da insatisfação, né? Acho que todos os dados que o Bruno falou ali estão ligados à insatisfação, pois 56% das pessoas são insatisfeitas, né? Aí você pega um outro dado que se você elencar junto aqui, 60% acredita que a insatisfação é gerada por problemas de relacionamento, né? Então, às vezes o camarada, quem está vendo de fora, pensa que não, o problema é que ele não está satisfeito com o emprego. Não, a grande maioria dos problemas estão relacionados a relacionamentos. E isso também me lembra outra coisa, Bruno, a questão de que a gente costuma culpar o outro, né? Falar de relacionamento é uma coisa muito delicada. As pessoas costumam olhar para um relacionamento, tem ali duas pessoas ou um grupo de pessoas e o problema está no próximo, né? O problema sempre está no outro. E isso gera um outro problema interno, que se o problema está no outro, eu não preciso mudar. Então isso é uma situação muito delicada de se lidar, principalmente quando a pessoa já está nesse relacionamento vicioso, de que a culpa é sempre do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Então eu me acomodo na minha posição porque eu acho que eu estou correto, eu gero uma arrogância interna, eu estou certo, eu não preciso mudar, quem tem que mudar é o outro e a culpa é sempre do outro, né? Então está faltando alguma coisa aí para poder fazer dar certo e melhorar esses relacionamentos. A culpa é do mundo, né? Eu tenho visto assim que a gente está na era da informação, né? Hoje tudo onde você vai tem muita informação. Rede social tem informação demais à conta. Você entra lá e tem notícias sobre política, notícias sobre... e eu vejo que sempre as pessoas estão dando opiniões demais. Todo mundo tá com uma opinião própria, tá com uma verdade própria. E é interessante porque a gente está na área da informação
só que a gente está deixando de lado o conhecimento. Porque o conhecimento é diferente da informação. Não sei se vocês concordam com isso. A informação é aquilo que você pega, você lê aquela superfície ali e você tem uma ideia do que pode ser aquele assunto. Mas conhecimento é quando você se aprofunda no assunto. Quando você faz uma faculdade, faz um curso sobre aquele assunto, você estuda a fundo aquele tema, e aí você cria perícia para poder falar daquele assunto. Só que as pessoas estão buscando muita informação e não estão tendo muito conhecimento dos assuntos específicos. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, meus amigos, cara Thaís e caro Paulo, é o seguinte: você acha que as pessoas estão se conhecendo? Por quê? Esses dados aqui assustam realmente, mas eu estou falando aqui a nível de Brasil, a nível de mundo. Será que isso não está acontecendo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com nossos pais, com um primo, com alguém da nossa casa, ou com nós mesmos, e nós não estamos sabendo o que está acontecendo? Será que não está faltando conhecer um pouco mais da nossa família, dos nossos amigos e de nós mesmos? Bruno, como havia dito, a gente está culpando muito o próximo, né? E essa ideia de ficar culpando o próximo é uma coisa muito delicada de se julgar, né? Muito delicada de lidar, né? Tem dois temas que eu gosto muito, que é a ideia da autoconsciência, né? Consciência própria do indivíduo, né? O camarada saber olhar para dentro de si mesmo, se entender. Ter um momentinho de reflexão, ter aquela reflexão dele com ele mesmo, né? Minha esposa, eu lembro de um fato que acontecia muito comigo quando eu era mais jovem. Não que eu seja velho, tá? Mas que quando eu era mais jovem, minha esposa falava que eu andava de moto, né? E ficava conversando sozinho. Cara, eu estava refletindo e conversando comigo mesmo. Não era loucura, né? então? Não era loucura, eu estava conversando comigo. E é uma coisa que as pessoas não costumam fazer, elas não conversam com a pessoa do eu, né? Então, entender o próximo e fazer autoavaliação precisa. Saber diferenciar o que é real do que está externo, né? O que você está vendo, o que é real, o que não é, o que é uma oportunidade, o que é uma cilada. Então, tem muita coisa que as pessoas não estão conseguindo entender. Jogar a culpa sempre no próximo e não olha para dentro de si para poder achar certas respostas, achar um velho ditado que funciona e é maravilhoso. Quando um não quer, dois não brigam. O problema é que você sempre quer que o outro não brigue. Você tá brigando, né? Então, vovô falava, quando um não quer, dois não brigam. Aí, o que você fala? O outro é o outro que tem que não querer, porque eu quero, né? A culpa é sempre do próximo. Eu acho que isso gera todos esses dados que você falou aí, Bruno. E Thaís, você faz essa autorreflexão, tipo assim, de parar um horário do seu dia, analisar como é que foi o seu dia, suas atitudes, anotar. Você tem esse hábito? Hoje sim, e o chuveiro é meu companheiro nessa então hora você não aí. Canta no chuveiro, você faz se analisar? Eu converso, no chuveiro eu converso comigo mesma, é ali que eu processo o meu dia, o que foi de positivo, o que foi de negativo. Entendo ali os meus sentimentos, as minhas emoções, mas na verdade até voltando para essa pergunta que você fez, e o que aconteceu comigo também durante muitos anos é que a gente se preocupa muito em conhecer o próximo. A gente sabe tudo, às vezes, sobre a outra pessoa. Ou conhecer novos conceitos, né? Estudar. Ou sempre buscando conhecer outras coisas, aprender coisas novas, mas acho que o maior problema é as pessoas pararem e ter esse tempo para refletir e olhar para si mesmas. Muitas pessoas têm medo do que elas vão encontrar dentro de si. E aí elas estão sempre buscando fora a felicidade, buscando fora a realização, porque elas não têm esse conhecimento de si mesmos. Então você acredita que a pessoa ela não para um pouquinho para refletir por medo de se conhecer? Muitas vezes sim. Medo de se questionar? Medo de se questionar, medo de se conhecer, medo do que vão encontrar. Porque, na verdade, não importa o que a pessoa foi ou o que ela é até hoje. O que importa é o que ela vai ser daqui para frente. Então, encontrar os nossos lados negativos, as nossas dores, os nossos sentimentos, faz com que a gente consiga mudar essa realidade e não deixar com que isso venha nos dominar. Mas, geralmente, é essa parte obscura que todos nós temos, que é o que as pessoas têm medo. Porque elas focam no negativo, né, só no que elas têm de ruim, esquece de potencializar, que elas também têm muitas qualidades, têm muitas virtudes, têm muitas coisas boas ali na sua essência. Interessante, interessante. Então, eu quero, antes aqui, a gente vai ter um intervalo comercial, e antes dele eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês, nossos ouvintes, tá? Eu quero que vocês participem hoje também, tá, gente? Não vão ficar caladinhos, não. A pergunta é o seguinte: você que está nos ouvindo
Você se conhece? Se alguém te perguntar quem é você, você sabe responder na íntegra, sem duvidar, sem titubear e sem gaguejar? Você sabe realmente quem você é? Olha lá, excelente pergunta. Rapaz, Cuidado para não confundir quem eu sou com o que eu faço, né? Muita gente confunde, né? Quem é o Paulo? O Paulo é um engenheiro. Eu acho que o Paulo é um Exatamente. pouquinho mais que o engenheiro. O engenheiro é o que ele faz, né? Então, quem você é? Quem foi o cara que nasceu e chegou até se formar um engenheiro, né? O que você tem feito, o que você tem. é isso aí. Galera, a gente vai para o nosso intervalo comercial aqui, daqui a pouco a gente está de volta. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 99200-9095. E se você mandar a melhor pergunta de hoje para a nossa convidada, que vai vir logo depois do bloco comercial, você vai ganhar o livro O Poder do Caráter na Liderança. Até daqui a pouco, então. Pergunta para a Sempre uma pergunta. Não tem nada a ver com isso. E aí, galera, estamos de volta aqui no nosso programa Bate-Papo da Líder, aqui pela 87,9. Aqui, Rádio Líder FM, tá? O nosso WhatsApp é 99200-9095. 99200-9095. Você pode entrar aí, pode participar conosco. E a gente quer a sua participação, porque esse programa aqui não é um programa meu, do Bruno Vieira, não é um programa da Thaís Franco, não é um programa do Paulo Henrique também, não. Esse programa aqui é de todos nós. E nós estamos com a convidada aqui super especial, né? A gente está transmitindo aqui também através do Instagram. Entra no nosso Instagram e vamos ver aí. A gente está com um convidado super especial aqui, que é a Viviane Aires. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Líder FM. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, por todos vocês. Espero poder contribuir bastante. Com certeza. Com certeza. Gente, ela vai falar sobre um tema aqui que é muito interessante. Eu não sei se vocês já conhecem, o nosso ouvinte já conhece, né? É o tema Eneagrama. Se você não conhece, hoje é a oportunidade de conhecer. Todos nós estamos muito curiosos, né? O Paulo está curioso, a Thaís está curiosa. Eu estou morrendo de curiosidade para me aprofundar um pouco mais nesse assunto e saber um pouco mais disso, ok? Então, a partir de agora, a gente vai estar começando aqui um bate-papo aqui com essa pessoa ilustre. E se você tem alguma pergunta, mande para a gente, que a melhor pergunta de hoje vai ser escolhida pela Viviane, tá? Aquela escolher como melhor pergunta vai ganhar um super livro aqui, O Poder do Caráter na Liderança. Começando essa conversa, Viane, boa tarde, né? Boa tarde. Viane, primeiro eu queria que você desse uma explanada. Já umas 4 ou 5 pessoas me perguntaram aqui o que é Eneagrama. De maneira rápida, se pudesse dar uma explicação rasa, mas só para entender e introduzir o tema. Olha, Eneagrama, ela é tida como uma ferramenta de autoconhecimento, onde ela vai trazer a consciência, uns padrões repetitivos que você tem no decorrer da sua vida, até o momento onde você para olhar para dentro. Olhar para o que você tem feito e os padrões que você tem repetido. Porém, quem estuda o Eneagrama, quem faz a formação, quem acredita no Eneagrama, acaba vendo o Eneagrama não só como uma ferramenta, e sim como um mapa, literalmente um mapa, onde você caminha de uma forma muito consciente, percebendo o que você tem repetido, de onde vem essa ferida e quais as estratégias que você pode começar a desenvolver para você mudar esse comportamento. Por isso que ela é considerada de autoconhecimento e de transformação. E exige uma grande autorresponsabilidade e consciência para que você consiga sair de onde você está. Trabalha assim, o emocional da pessoa? Seria Trabalha. isso? Sim. Na verdade, para você conseguir uma real transformação, a primeira coisa a se fazer é olhar para dentro e perceber quais são as suas emoções. E todo mundo sabe que a emoção está na carne, então é o seu corpo que te demonstra tudo isso. Interessante. Viane, e como que o Eneagrama, então, pode ajudar no desenvolvimento pessoal? Quais são os benefícios? Olha, o Eneagrama pode contribuir sim e muito para que as pessoas consigam um processo de transformação e tenha êxito disso. É lógico que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua vida, a gente faz o que a gente dá conta, no tempo que a gente dá conta. Depende muito da sua ferida, da profundidade da sua ferida, do seu grau de consciência e maturidade para buscar essa transformação e pagar o preço para que isso aconteça. Quando você fala pagar o preço para que isso aconteça, é olhar mesmo para o que você está fazendo, o que você está repetindo e poder transformar.
o Enneagrama contribui muito. Sem ser dono da verdade, é claro, ela contribui muito. Por que eu falo isso com tanta verdade? Porque foi uma coisa que eu vivi. Eu vivo isso na minha vida. E eu consegui transformar muita coisa foi olhando para o que o Enneagrama me ensinou. Então você consegue mudar seus comportamentos quando você vai olhar, aceitar primeiramente, né? Que existe isso, que você é humano, mas dentro de você tem muito mais do que o humano. E se você consegue entender que você tem, além do que você tem feito e repetido hoje, você vai encontrar alternativas para poder viver muito mais do que você tem vivido hoje. Ô Viviane, a gente está num país que, assim, na sua grande maioria, as pessoas são cristãs, né? Seguem aí várias religiões relacionadas ao cristianismo, só que temos outras também, vertentes religiosas. O Enneagrama, ele tem algum viés religioso ou ele é apenas uma ciência, uma metodologia de estudo do ser humano? Olha, a minha formação foi feita no Instituto Shalom, com o Padre Domingos, que ele é um padre, né? Mas ele não trabalha espiritualidade, ele não trabalha religião nenhuma. Lá a formação, e eu acredito que existe muitas linhas, muitas vertentes do Enneagrama, mas o Enneagrama da tradição, que é o que o Padre Domingos dá a formação, ele trabalha muito a espiritualidade. Nós entendermos que nós somos centelha divina, que dentro de nós existe todos os sentimentos divinos e que nós, quando nos tornamos humanos para viver, nós descobrimos e passamos a viver os sentimentos humanos. Então o Enneagrama, ele não trabalha nenhum tipo de religião, ele não defende nenhuma religião, ele defende a espiritualidade, que é a sua conexão com algo que é maior, que é divino, que é perfeito e que te supre em tudo que você precisa. Então, independente se eu for católico, se eu for evangélico, se eu for espírita, eu posso participar tranquilamente, não ofende nenhuma religião. Inclusive, na formação, a gente tem lá no Instituto Shalom, durante a minha formação, tinha todas as religiões. Tinham católicos, tinha um pastor, tinha padres, o Padre Domingos é padre, né, que é o professor. Teve também pessoas da área de Umbanda, já teve na formação, entendeu? Então, assim, não existe um dogma religioso nenhum mesmo. Ótimo, muito bom. Outra situação que eu gostaria de perguntar, antes de vir para o programa, logicamente eu tentei estudar um pouco sobre o assunto, eu tinha ouvido falar em propaganda sobre Enneagrama, conheço um pouco mais sobre isso mesmo, mas eu não conhecia um pouquinho mais a fundo, nem de maneira rasa, né? E o que eu procurei, a maioria das fontes falavam sobre leitura comportamental, né? Qual que é a ligação do Enneagrama com leitura? Porque pelo que você fala, parece que é bem mais para si do que para o próximo, né? Mas quando eu busquei, parecia muito que era para o próximo, para melhorar o relacionamento com outras pessoas. É lógico que a melhora começa dentro da gente, para depois externalizar, né? Mas falava muito sobre leitura comportamental, né? Qual que é a ligação do Enneagrama com essa questão de leitura comportamental? Olha, eu não sou psicóloga, longe de mim querer entrar no ramo da psicologia. Mas aqui em Goiânia é a psicóloga Cláudia de Mello, que é a representante do Instituto Shalom. E eu a acompanhei muito e muitas vezes a gente perguntava durante as turmas, ela sempre falava que a linha da psicologia que o Enneagrama encaixaria seria a linha de traços. Então a gente percebe uma repetição dos traços nos 9 tipos, de cada perfil tem um traço. Quando você vai estudar o Enneagrama, a gente fala que primeiro você tem que viver para se encontrar, para depois você fazer a formação e poder levar outras pessoas a se encontrarem. E por isso a gente fala que o Enneagrama é um processo vivencial, você tem que viver, para depois você querer que outras pessoas se encontrem. Quando você começa a olhar o Enneagrama para o outro, é totalmente errado. Isso não, inclusive, assim, não é que seja errado. Existem várias vertentes, cada uma defende o Enneagrama da tradição. Inclusive o Padre Domingos sempre falou muito isso, que você deve primeiro viver o processo, porque cego não leva ninguém a lugar nenhum. Se você não viu, se você não aprendeu, se você não sentiu, não tem como você conduzir ninguém. E quando você usa o Enneagrama para estabelecer uma seleção de pessoas para uma empresa, o Enneagrama para relacionamento, para se relacionar com alguém, é totalmente errado. Por quê?
todo relacionamento, toda empresa, o Enneagrama pode contribuir. Mas qualquer pessoa, independente dentro de em que perfil ele se encontre, ele pode exercer qualquer função. O que vai fazer com que ele exerça ou não aquela função com qualidade é um treinamento adequado e o grau de maturidade que ele tem. Entendeu? Uma pessoa que tem um grau de maturidade muito pequeno, é lógico que ele não vai desenvolver com qualidade aquela função. E se ele desenvolver bastante, crescer, perceber os seus comportamentos, partindo do princípio que dentro de nós temos todos eles, todos os sentimentos, todos os comportamentos divinos e humanos, estão dentro de todos nós. Mas nós aprendemos, o Enneagrama ensina que nós aprendemos a olhar por uma janela. E dali a gente segue repetindo um padrão. Mas quando a pessoa é madura, ela olha para dentro, ela percebe o comportamento, ela busca mudança, seja dentro da ferramenta que faz sentido para ela vai conseguir exercer com qualidade aquela função. Então o Enneagrama não tem esse objetivo, selecionar pessoas numa empresa para determinadas áreas. Mas ele pode ser usado de forma a contribuir? Pode. Mas tudo vai depender do grau de maturidade em que a pessoa está no processo dela. Ok, ficou bem claro para mim. Muito interessante, né? Galera, lembrando que você pode mandar aí a sua pergunta para o 99200-9095, tá? A gente coloca a sua pergunta aqui no ar. Se quiser mandar um áudio também aí para a Viviane, você pode mandar também, que a gente coloca o seu áudio aqui no ar, ok? A Raquel tá te chamando de linda aqui, ó. Raquel Priscila. Errada. Vocês são amigas, né? Beijo lindo, Raquel. Doutora Viviane, as pessoas assim, elas vão se adaptando ao mundo, vão criando as suas verdades, as suas cascas ali. Algumas pessoas falam de armaduras, inclusive. Mas na sua opinião, o que impede as pessoas de olharem para si, de buscar esse autoconhecimento? Olha, eu não vou falar das pessoas porque eu não estou nelas, mas eu vou falar de mim, como que aconteceu, tá? A gente vive a rotina, né? Hoje todo mundo tem uma rotina, corre, faz mil coisas. E olhar para dentro dói, tá? E o Enneagrama, esse olhar para dentro dói, traz dor. Então chega um momento na sua vida que você já não consegue mais viver do jeito que você está vivendo, se submeter ao que você está se submetendo. E às vezes eu até, depois de tudo que eu estudo, que eu já estudei até hoje, eu amo isso, amo muito estudar, gosto demais, me dá muito prazer, eu percebo que chega um ponto onde você não aguenta mais. E é esse ponto que faz você começar a buscar outras coisas. E foi o que aconteceu comigo. Eu esperei muitos anos para olhar para dentro, e quando eu comecei, doeu muito. E se você realmente não quer olhar, você não quer pagar o preço, você vai largar. Porque quando você começa a sentir a dor de perceber tudo que você perdeu, porque você fazia o que você dava conta, ia chegar da hora de começar a fazer mais para conseguir novos resultados, aí você dói, e aí você quer parar. Se você não tiver consciente de que você quer fazer diferente, você quer mudar, você larga no meio do caminho. E a gente faz o que a gente dá conta, ninguém pode apontar o dedo ou condenar. A gente vai fazer à medida que a gente dá conta. Talvez a gente anda um pouco agora, depois anda mais um pouco, até chegar onde a gente quer muito chegar. É a consciência. E o Enneagrama, ele é uma ferramenta, eu vou falar mapa porque é o que eu acredito com mais força. Ele é um mapa onde ele te mostra que existe uma personalidade que significa, que representa o seu padrão repetitivo e que existe esperança, que a gente pode voltar para aquele momento, para dentro de nós e encontrar muito mais, como que eu poderia dizer, força no que é divino, no que é perfeito dentro de nós. E conseguir virar a chave em muitos comportamentos, muitos movimentos. E isso, para que isso aconteça, é muito importante você parar, se perceber, entrar em contato, aonde você está, o que você está fazendo, e começar um movimento de voltar para casa. Voltar para casa seria buscar a sua essência? É buscar a essência. É buscar o que tem de divino dentro de você. Que é todo o sentimento de amor ao próximo, compaixão com você, compaixão com o próximo. Inclusive, na minha formação, você escuta muito isso na formação, que o principal objetivo disso tudo é usar da compaixão. Compaixão com você, porque quando você começa a olhar o tanto de coisa que você já fez, coisas que você
pessoas que já pagaram a consequência do seu comportamento, e você Pessoas vira que e se fala assim, ofenderam, né, pelas suas atitudes. isso traz um certo sentimento dentro da gente de dor, de culpa. Eu mesmo, o meu perfil é um perfil muito forte. Então, eu trouxe muita dor, trouxe muito arrependimento, trouxe muito sentimento de culpa. E se não fosse muito bem falado, muito bem frisado pelo Padre Domingos, que é uma pessoa que eu admiro e amo demais, eu não seria capaz hoje de olhar para mim e falar assim, não, tá tudo bem, eu fiz o que eu dava conta, o que eu vou fazer daqui para frente, o que eu posso contribuir, o que eu posso facilitar para mim, facilitar para quem está perto de mim. E eu vou te falar uma coisa, isso é no mínimo, gente, pro resto da vida. Porque vira e mexe, você dá aquela escorregada e fala, ops, não, isso aqui não está na minha essência, eu estou na minha personalidade. É realmente aprender um conceito, sentir esse conceito e viver esse conceito, né? E é um processo. Você vai vivendo, prestando atenção. Às vezes você escorrega, levanta, vai de novo. Mas só para mim entender, então, essa essência é diferente da personalidade. Totalmente diferente. A essência contém a personalidade, entendeu? Você é muito mais do que aquilo que você tem repetido, do que a máscara que você tem usado na sua vida até hoje. Olha só que interessante. Gostei demais dessa frase. Você é muito mais do que isso que você tem repetido e do que essa máscara que você tem usado hoje. Tá bom, ouvinte? Então você não precisa viver nessa dificuldade toda que você está passando aí, não. Você é muito mais do que isso. A gente está com a participação aqui muito legal da Camila. Boa tarde para você, viu, Camila? A Camila mandou uma pergunta aqui, olha só. O Enneagrama não é um instrumento novo. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de aplicá-lo? E muitas vezes até sabem da teoria, mas na hora de colocar em prática, não dá certo. Fantástica essa pergunta. E ela parabenizou pelo programa aí também. Obrigado por estar ouvindo a gente, tá, Camila? Muito obrigado mesmo. Fala pra ela que ela está concorrendo, viu? Você está concorrendo ao livro? Ó, sua pergunta já foi top, hein, Camila? Então, arrasou. Gente, os nossos registros são muito mais profundos. Tá? Quando a gente olha para o que a gente tem repetido, os padrões que a gente tem repetido no nosso dia a dia, é só a pontinha do iceberg. Isso é muito mais profundo. A nossa ferida emocional, ela é muito mais profunda. É como se o ser humano vivesse sempre no piloto automático? Seria isso, mais ou menos? Quem vive no piloto automático nunca se conecta consigo mesmo, com as suas emoções, com os seus comportamentos. E quando a gente vai começar a estudar o autoconhecimento, a gente percebe que cognitivamente a gente sempre sabe tudo que tem que ser feito. Se eu virar para você e perguntar o que você tem que fazer para você alcançar o que você precisa. Por exemplo, eu era muito gordinha e eu queria emagrecer. É lógico que na época eu não conhecia o autoconhecimento. Fiz um caminho que não seria o que eu faria hoje. Então eu sabia o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, qual era toda a trilha que eu tinha que caminhar. Porém, não fiz. Nunca consegui chegar ao que eu queria. E acabei partindo para um processo mais invasivo. E por que a gente então repete, cai no buraco o tempo todo, quando a gente passa pela mesma estrada o tempo todo? É porque tem a ver com uma ferida muito mais profunda, está muito mais interna. Todas as feridas que nós temos no nosso emocionais, quando a gente fala em Enneagrama, ele está registrado lá no nosso cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro a ser desenvolvido dentro do nosso processo de crescimento, né? De nos tornarmos seres humanos dependentes, que raciocínio, que faz tudo que tem que Só fazer. para o ouvinte entender que o cérebro reptiliano é aquele que faz as suas funções básicas. Por exemplo, você sentir fome, respirar, ter vontade das necessidades fisiológicas. É aquele que todo ser vivo tem. Entendeu? E nós, ser vivo como tem, os seres animais humanos, também tem, né? Seres humanos, como a gente vai desenvolvendo, a gente vai criando o cérebro límbico e o cognitivo, né? Então, esse registro é muito profundo. E você não tem acesso a esse registro se você realmente não começar a procurar ele. Entendeu? O Enneagrama te mostra, você começa a observar, mas muitas vezes você não consegue chegar até lá. Precisa de técnicas mais profundas. Você buscar, se você quer saber essa ferida, você buscar mais profundamente. E é justamente por causa desse registro que você, sabendo o que você tem que fazer, muitas vezes não faz. Porque você não consegue acessar e mudar. Quando você feriu num momento tão profundo, está tão lá dentro do nosso inconsciente, para você ressignificar essa crença, é algo que precisa de muito mais trabalho, muito mais consciência. Coragem. Por isso, coragem. E por isso a gente fala que é no mínimo para o resto da vida. Porque vai ter momentos hoje, por mais que eu olhe para mim, perceba o meu movimento, perceba o tanto que eu vou de uma vez sem olhar para os lados.
tem hora que eu passo por cima de pessoas. E aí eu tenho que parar, pensar, nossa, meu Deus, eu tô olhando tanto para dentro e tô repetindo. Aí eu volto, ó, desculpa, não era a minha intenção, percebo o meu movimento e aí tento voltar para a minha essência e a perceber aquilo que é o compaixão, amor, cuidado, respeito com aquele que está do meu lado. Ô, Riane, só para a gente finalizar agora, duas perguntinhas rápidas aqui, Bruno. Espero ter respondido, tá? A nossa querida participante. Eu creio que respondeu muito bem. Ficou bem claro. Foi dito algumas vezes aqui a palavra dor, né? Dói. Primeiro, eu queria saber qual que é o cuidado que o processo tem para que essa dor não seja maior do que a dor que foi causada lá no começo, né? Porque já tive um trauma que causou uma dor, e por isso é um trauma, né? Então, qual que é o cuidado que eu tenho que ter para isso? E quem pretende buscar esse tipo de, eu não sei se a palavra correta é tratamento, terapia, eu não sei exatamente qual é a palavra para se usar, mas quem procura buscar essa ferramenta, como faz? Olha, eu aqui em Goiânia, eu conheço algumas pessoas que dão ao curso, porque o curso é vivencial. Ele não é uma terapia, é um curso que você vai vivenciar ele, tá? Existem pessoas muito capacitadas aqui em Goiânia. Eu recomendo muito a Cláudia de Mello, que representa o Instituto Shalom, e a Vivi Pereira, tá? A Viviane Pereira, além de mim, claro, né? Que eu vou começar tô nesse processo de desenvolver, criar turmas, tudo. São pessoas que eu conheço o trabalho, que eu respeito muito, mas tem muitas pessoas que dão cursos aqui em Goiânia. Lembrando que ele é um curso vivencial, tá? Você tem que passar pelo processo, viver o processo, e ele tem que ir até a essência. É importante você tomar conhecimento de personalidades, de caminhos que você pode fazer para você voltar para casa e chegar na sua essência. O Enneagrama, quando você fala de personalidade, ele é 10% do Enneagrama. Quando você começa a caminhar nele, entender asas, flechas, caminho de crescimento, você ganha aí mais 15% de autoconhecimento. E a essência, que representa 50% do Enneagrama. Tá? Então, de verdade, eu acho que tem que procurar pessoas que dão esse curso, sim, e que trabalhem o Enneagrama por inteiro, e não de uma forma parcelada. E essa consciência de saber que nós temos muito mais do que só a personalidade faz toda a diferença para quem quer olhar para o autoconhecimento. Significa que a pessoa vai começar e vai até o final numa vez só, numa tacada só? Não. Cada um vai fazer de acordo com o que dá conta, no seu tempo, com a profundidade da sua ferida, da sua dor. E o cuidado com a dor é o seguinte, a pessoa estar consciente que ela precisa colher. Existiu uma ferida, essa ferida traz uma repetição de comportamento, porque essa repetição, o intuito é proteger para fugir da dor, né? A gente que estuda muito a questão do cognitivo, do emocional, a gente percebe que o nosso cérebro ele tem duas formas de trazer de fazer com que caia no automático os nossos comportamentos. Ou é busca do prazer ou é fuga da dor. Então, quando você busca o Enneagrama como autoconhecimento e querer transformar, você vai de acordo com o que você dá conta. Mas é muito, muito libertador. Eu falo que, por experiência própria, vale a pena cada passo que você dá. E eu acho que o principal é você ter compaixão com você mesmo. Ir no seu tempo, percebendo. Uns vão muito rápido, outros vão muito devagar. Entendeu? Vai do que você dá conta. Porque a gente é muito mais... o Enneagrama, eu não sou psicóloga, e hoje eu falo que é uma meta me tornar psicóloga, porque eu acho que a psicologia tem muito mais além do Enneagrama, né? E eu acho que, para mim, longe de mim querer dar conselho ou querer falar alguma coisa que vai ofender alguma profissão. Mas, para mim, todo psicólogo tinha que ter Enneagrama, porque é uma ferramenta fantástica, ajuda muito e ajuda até a gente que está daqui do lado de fora a poder mudar. Porque o psicólogo tem zilhões de ferramentas, capacidade, estuda tanto tempo, investe tanto. Mas essa pode somar, né? Soma, muito. Eu acho que soma. Viviane, a gente está com duas participações aqui. A gente está com a participação da Gisele, né, que ela fez duas perguntas aqui interessantes. Se ela pode aplicar a ferramenta nela sozinha, aí, ou precisa de especialista. Aí você só me responde assim, um bate e volta, sim ou não? Pode aplicar sozinha? Não, precisa de especialista, né? Processo, precisa de alguém que facilita. E algum traço reprimido da infância pode aparecer durante... Ela colocou, na verdade, assim, podemos ter algum traço de personalidade reprimido na infância, que pode estar
refletindo hoje e que pode ser tratado no Enneagrama? Eu espero ter entendido. Vou responder segundo ter entendido. A gente tem uma ferida que gerou uma crença e a gente vai repetir esse movimento. Sei. Tá? Mas você tem todos os traços, você enxerga por todas as janelas, por assim dizer. Como se a gente fosse uma casinha de 9 quartos. Você enxerga por todas elas. Tem uma que você se identificou e enxerga mais. Mas você tem todos os movimentos, todos os sentimentos humanos, todos os sentimentos divinos, de todos os tipos dentro do Enneagrama, que são 9 tipos, entendeu? Entendi. A gente tem outra participação aqui da nossa ouvinte Cristiane. Eu quero agradecer, tá, a Gisele e a Cristiane por ter mandado essas perguntas. Ela está perguntando, você até falou um pouquinho disso, né, do Instituto aí, aonde em Goiânia ela pode buscar a ajuda com o Enneagrama. Aí eu queria fazer uma pergunta mais direta. Hoje você ministra esse curso e você pode abrir para as pessoas te procurarem em relação a buscar essa ajuda com o Enneagrama? Sim, aqui em Goiânia existem muitas pessoas que dão curso de vivência. Eu conheço duas que eu admiro muito, como eu já falei, a Cláudia de Mello e a Viviane Pereira. E eu também estou começando um processo de criar turmas, de fornecer, inclusive eu vou estar começando uma turma esse final de semana. E totalmente à disposição, aberta para contribuir da melhor forma que eu puder. Você quer deixar o seu WhatsApp? Claro, deixa assim, 62 981 15 9787. Então, repete, por favor. 981 15 9787. 9787. Qualquer pessoa, independente de formação ou de idade, pode participar ou tem uma Pode. idade recomendada? Pode sim. Qualquer pessoa que queira olhar para dentro, que queira mudar aquilo que tem vivido hoje, que tem pagado um preço por isso. Inclusive nessa turma que eu vou fazer que eu vou estar começando agora, vai ter pessoas, tem um casal mais velho, que é de 70 e 78, Uau. que vão estar fazendo. Uau. São pessoas assim que me procuraram para a gente começar e estão curiosíssimos. Eu já até indiquei alguma literatura para começar a ler, que eu indico muito uma coleção que o Padre Domingos tem, porque é uma linguagem muito tranquila, muito clara. Galera, então é isso. Nosso horário infelizmente acabou. Que pena. Olha só, a gente teve 3 participações aqui. Teve a Camila com aquela primeira pergunta, né? Tivemos a Gisele e tivemos a Cristiane. Escolhe aí, qual foi a pessoa que fez a melhor pergunta? Extraordinária, amei aquela pergunta. A da Camila? Da Camila, isso mesmo. Então, da Camila. Camila, é o seguinte, o livro vai ficar aqui pra você, tá? Você ganhou aqui na Rádio Líder FM. Se você não souber o nosso endereço, pode mandar um WhatsApp aqui que a gente manda pra você a localização, tá bom? E parabéns aí pela sua pergunta. E obrigado pela audiência de todos aí que estiveram presentes com a gente, tanto aqui ao vivo, como também pelo WhatsApp, tá bom? E até semana que vem, esperamos vocês novamente aqui no nosso programa Bate-Papo da Lida. Até mais!